Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Bem-vindos a mais um Política na Veia, esse programa que reúne este que vos fala, também o Luiz Nassif e o Cláudio Couto. Bem-vindos, nós estamos aí vivendo aí a cobertura intensa da morte do Papa Francisco. Segundo as informações, ele morreu no apartamento em que ele morava no Vaticano, teve um AVC, seguido de uma parada cardíaca e não resistiu. Teve ainda que, antes disso tudo, receber o Vence. Não sei se acabou, se isso teve alguma influência ou não. Pode ser, viu? De repente morreu de desgosto depois, né? E o pior é que o J.D. Vance é um cara que não era católico e se converteu ao catolicismo já no pontificado de Francisco. Sim. Nossa senhora. Acho que é assim, aquele que não veio para explicar, ele veio para confundir, né? Deve ter dado uma sensação de fracasso pro Papa. Pois é, o cara se converteu logo na minha vez, né? Se fosse no papado do João Paulo II ou do Ratzinger, vá lá, mas logo na vez dele. Quer dizer, ele se converteu apesar do Francisco. Exatamente. Agora também começaram as especulações sobre quem deve ser o novo Papa. Francisco elegeu 80% dos 135 cardeais habilitados, mas não quer dizer muita coisa, porque no fundo aquilo é também uma composição de forças, né? A gente precisa entender o jogo político que sempre existiu na Igreja e no Vaticano. Então, a gente tem visto aí também, Nassif e Couto, uma lista enorme de candidatos, quer dizer que não existe nenhum favoritismo, né? Eu vi pelo menos 14 candidatos. Agora, é impressionante como a Igreja do Brasil perdeu relevância, né? Uma igreja que já teve chamados príncipes aí, como Dom Paulo, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheider, o pessoal aqui do ABC, que já teve uma expressão fantástica aí, Dom Helder Câmara em outros momentos, até cardeais conservadores aí com uma enorme influência, cardeal Mota aqui em São Paulo, no Rio tinha, esqueci agora o nome dele, mas tinha baita influência política, e foi mantendo o conservadorismo para tentar preservar espaços, perdendo espaço junto à população e perdendo espaço político, né? Você pega a CNBB correndo para informar que o Papa não era progressista, o Papa era humanista. Para que uma explicação dessa aí? Pois é. Às vezes o silêncio é melhor do que falar certas besteiras, né? Pois é. É claro que o Papa era progressista. Sim, ele mesmo já disse isso várias vezes, até fazia piada, se seguir o evangelho e tal é ser comunista, eu sou comunista. Mas acho que o ponto mais relevante também, além disso tudo, além de ser progressista, é que talvez tenha sido o último estadista que a gente teve nos anos recentes, não, Couto? Olha, acho que se a gente considerar a postura dele diante de uma série aí de questões fundamentais do contexto global, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? A questão, por exemplo, ambiental, o primeiro Papa dá importância a isso. Claro que essa é uma questão contemporânea, né? E aí a gente não poderia imaginar que papas do século XIX se preocupassem com esse tipo de problema, ou da primeira metade do século XX. Mas, digamos que é um assunto que já veio ganhando tração há algumas décadas e os seus dois antecessores, que poderiam já ter entrado nesse tipo de discussão, simplesmente não fizeram, tanto o João Paulo II como o Bento XVI. E ele colocou isso no centro da sua atividade, tanto que promoveu o Sínodo da Amazônia, né? Nomeou um cardeal para a região amazônica, ou seja, deu importância. É claro que a Amazônia não é todo o meio ambiente, toda a questão ambiental, mas ela é uma síntese e ela é um ícone desse tema, né? Então, claro que o Papa deu grande importância para isso, o Papa Francisco, e isso mostra um pouco como ele está antenado. Segundo ponto, eu acho que essa discussão, né, o Papa era progressista, mas não há dúvida que ele era um Papa progressista. Há setores progressistas que vão se queixar e falar, puxa, mas ele podia ter feito mais e tal. Olha, tem que entender o contexto político no qual ele estava inserido. Se ele fosse forçar mais as mudanças do que o fez, ele produziria uma tal crise no interior da igreja que ele muito provavelmente não teria controle da situação. Ou seja, não adianta você ser voluntarista, né? Agir só de acordo com as preferências e as convicções. Você tem que fazer cálculo. E, evidentemente, o cálculo político que o Papa Francisco fez foi que dava para promover ali uma série de avanços, né? Menos em doutrina. Estava escutando aí um vaticanista, né, que tratou desse tema e mostrou que em doutrina a única mudança realmente que ele fez foi
na questão da pena de morte, né, em que a igreja condena claramente, a partir de agora, a Igreja Católica, a pena de morte. Isso não estava presente antes como elemento de doutrina, mas houve uma série de mudanças de conduta do ponto de vista prático, né, a maneira como ele passa a se referir aos homossexuais, a maneira como ele passa a se referir aos casais divorciados, né, a forma como ele se refere a uma série de temas, ou seja, no sentido de acolhida, e nisso ele resgata, né, uma tradição do evangelho, em que você dá valor para os presos, para as prostitutas, para todos aqueles que são os excluídos e os vilipendiados da sociedade, fala, olha, vocês têm que ser recebidos também. Então, todos aqueles setores, né, que são excluídos, que são marginalizados, que são discriminados, que são atacados, ele deu guarida. E claro que nisso ele está, como eu já falei, resgatando uma coisa que está lá no Evangelho, mas que certos setores da Igreja Católica simplesmente preferem esquecer e preferem ficar aí dando paulada moral na cabeça dos outros. Né? Quando ele diz quem sou eu para julgar, ao se referir de novo a homofetividade, ele está exatamente sinalizando isso. Ele não mudou doutrinariamente, mas ele sinalizou uma direção. Se ele fosse fazer mais do que isso, alguém diria, é um papa revolucionário. Bem, revolução não é uma questão de vontade, é uma questão de possibilidade, né? Agora, ele é um papa, sem dúvida nenhuma, reformista, né? Eu até diria o seguinte, revolução no campo da religião foi a reforma protestante, que apesar de chegar à reforma, é ela que foi a revolução, porque ela produziu uma cisão, né, fundamental. Agora, esse tipo de transformação da própria instituição, isso é uma reforma, e é uma reforma no sentido progressista e não no sentido conservador ou até mesmo reacionário, que foi aquilo que pautou o pontificado dos seus dois antecessores. Eu só queria lembrar aí que, mesmo na questão do meio ambiente, ele coloca como centro das preocupações as populações pobres, que são as mais afetadas aí pelos desastres climáticos. Né? Agora tem um ponto relevante aí que a igreja não conseguiu resolver ainda, que é a estrutura burocrática que garantiu a universalização da igreja, mas tirou toda a agilidade da igreja nesses tempos aí de rádio, televisão, redes sociais e tudo. Né? Ou seja, os evangélicos avançaram por conta de um modelo em que, digamos, você para chegar a bispo e montar a sua igreja embaixo de outra, era rápido, uma coisa de empreendedores religiosos. Né? A Igreja Católica ficou presa nessa burocracia, e dou um exemplo de como que ela... Aqui no Jardim Paulista, aqui tem a igreja, a paróquia de São Gabriel, que eu acho que é cônigo lá, é cônigo o sujeito. Ele trabalhou com o Dom Paulo Evaristo, era um cara progressista. Teve o ano passado a missa de sétimo dia do meu enteado lá, o sermão que ele fez era sermão pré-concílio. Sabe aquele negócio do Deus impiedoso que castiga quem não vai na missa todo domingo? Uma coisa absurda, absurda. Nesse mesmo dia, na periferia, o padre rezou com a maior solidariedade, trazendo consolo para os amigos dela que não conheciam o Vinícius. E terminou cantando o amigo depois para se guardar. Ou seja, essa linha conservadora da igreja, para mim, é toda a burocracia. Né? E aqui no Brasil é terrível. Mas daí entra o grande desafio da igreja, que são os influenciadores católicos. Se você pega os evangélicos hoje, a maior ameaça aos evangélicos são os influenciadores individuais. Quando vem esse... Como é que foi esse... O aventureiro aí que foi candidato a prefeito aí? Pablo Marçal? Marçal, ele usa uma mescla de autoajuda com religião, com venda de Bíblia e outras coisas aí, e ele falava claramente contra esse negócio de ficar debaixo de outro bispo ou ter que frequentar templos. E a igreja está ocorrendo isso, ou seja, esses influenciadores estão falando em nome da igreja sem ter nenhuma subordinação a essa estrutura, cara, pesada e massacrante da Igreja Católica. Esse vai ser um desafio. Daí aparecem influenciadores de direita, de esquerda, aparecem os padres que fazem shows aí. E esse vai ser um desafio, porque a igreja, essa passagem para o mundo digital, antes disso, para o mundo da televisão e tudo, ela não conseguiu. Ela conseguiu, o grande marketing dela ainda são os sinos que batem às 6 da manhã e às 6 da tarde. Agora, Nassif, de qualquer forma, assim, a reforma protestante tinha essa base. Abrir novas frentes com novos pregadores tal, sempre foi a base do crescimento dos protestantes, dos evangélicos. Essa foi a base. O que está acontecendo, inclusive, hoje é que também, pelo crescimento, está se burocratizando. E segundo, hoje, quando você pensa, pelo menos nos movimentos neopentecostais, eles são exatamente o contrário do que pregava a reforma protestante. Então, todos voltando para o Velho Testamento, porque lá está o Deus que é o Deus que permite você manipular, que é o Deus vingativo.
que é o Deus que impõe as coisas, é esse Deus que interessa. Jesus não serve, porque Jesus é assim. É o que o Papa Francisco defendia. Agora, esse Deus que pune, se você não cumprir as regras, se você não pagar suas contribuições, se você não for assim o assado, você será punido. É esse Deus que serve para o negócio que virou esse meio, né? Agora, Sérgio, muito interessante esses dois pontos que vocês colocaram aí. Eu chamo a atenção para o seguinte: a reforma protestante vem e acaba com um modelo da civilização ocidental lá e instaura um outro modelo aí que acaba aquele poder de Roma, o poder dos reis aí, aquele negócio todo, né? Agora, o que nós temos? Você teve toda uma mudança, vem a democracia, da democracia vem a apropriação da democracia por poderes específicos, depois vem as grandes multinacionais aí da informação, as big techs, tudo querendo acabar com o poder nacional e retornando aquele modelo imperial antigo lá de poder absoluto nas mãos, que é o que está, digamos, no desafio do Trump e de suas big techs, né? sim, agora eu acho assim que é uma coisa que a gente precisa, porque muita gente vai se perguntar, mas vamos lembrar até da frase do Stalin, né? Quantas divisões tem o Papa? Obviamente a Igreja Católica não tem esse poder de influenciar, o Papa foi até o limite que tinha, mas a gente precisa saber, quando ela está a serviço do poder, o estrago que ela fez, e vamos só lembrar o que foi o João Paulo II. Sim. João Paulo II, na sua cruzada anticomunista, ele não só desmontou a teologia da libertação na América Latina, como fez pior. Usou o Banco do Vaticano para financiar as operações anticomunistas, lavando dinheiro de ditador e da máfia. Isso aí está aí, registrado, tem história sobre isso. Ninguém aqui, não estou inventando uma história sobre isso. Então é o seguinte, está lá, é esse serviço que ele prestou, o João Paulo II. E entra a morte breve aí do João Paulo I também, que até hoje traz indagações aí, né? Então, imagina um Papa reacionário nesse mundo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Couto. Não, seria terrível. E eu vou lembrar dessa imagem aí do Stalin, né, das divisões. Na realidade, é uma declaração que só faz sentido se a gente considera única e exclusivamente o tal do hard power, não o soft power, né? E o que a Igreja Católica tem, e outras igrejas têm também, pelo menos tem potencialmente, né, é soft power, né? E claro que o Papa Francisco exerceu esse soft power de maneira magistral, como também o João Paulo II, só que no sentido oposto, né? O estrago que se apontou é exercício de soft power para produzir um retrocesso na sociedade, né? Na sociedade com menos direitos, uma sociedade mais intolerante, uma sociedade menos inclusiva, né? Menos acolhedora dos pobres, tudo isso. Foi isso que o papado de João Paulo II e depois, continuidade dele, que foi o papado do Ratzinger, né, do Bento XVI, acabou produzindo. E o Papa Francisco foi o oposto, aliás, né? Não à toa ele escolheu ser Francisco, né? Francisco de Assis, que é justamente aquele que fez a opção pela pobreza, né, de viver em pobreza, mas não de manter as pessoas na pobreza, que é muito diferente, né, mas justamente pelo seu desprendimento, viver em pobreza. E o Francisco procurou incorporar isso vindo, né, da mais estruturada das organizações, né, o Nassif falava aí da burocracia, dentro da Igreja Católica, que são jesuítas, né? Os templários da religião. Exato, né, mas que são tremendamente bem estruturadas, não à toa as melhores pontifícias universidades católicas, ou mesmo quando não são pontifícias, universidades católicas, são as jesuíticas, né? São as mais bem organizadas, as melhores academicamente, são sempre elas, né? Porque os jesuítas são realmente muito organizados, muito estruturados. E o Bergoglio, né, ou Francisco, veio dessa tradição com essa capacidade de ação organizacional, o que é muito importante. Só que dá para fora da igreja é basicamente soft power, né? A questão é saber se o próximo que virá vai pelo menos manter essas mudanças que ocorreram. Se mantiver, a gente já está no lucro, eu diria. Agora, é claro que se vier um Papa tão progressista quanto, ou ainda que não tanto, mas ainda assim progressista, disposto a fazer mais alguns avanços, excelente. Eu acho que a semente foi lançada, as bases estão dadas, a questão é ver, claro, o que vem adiante. Você pode ter um Ratzinger que era um doutrinário, né? O Ratzinger estava muito mais preocupado com a liturgia do que com qualquer aproximação com os fiéis. Claro. E ele caiu porque ele não entendeu esse jogo político. Aliás, ele o fazia de uma forma, vamos dizer assim, daquela forma alemã, né? Digamos. Porque o Papa, em grande medida, Nassif Couto, é mais do que tudo um diplomata, né?
lidar com essa situação geral dos desafios que são colocados diante dele, não só da fé, para quem tem, eu, por exemplo, meu interesse por isso, eu sou ateu, meu interesse por isso é sociológico e histórico. Ateu praticante? Ou... Totalmente. Como diz o Woody Allen, eu faço parte da oposição. Agora, lembrando que o Francisco foi acusado, logo que ele assumiu, de ter colaborado com a ditadura argentina. Para a gente só entender que esse jogo que vai começar agora está muito em aberto, né? Você cita um monte de gente. Tem, por exemplo, o Peter Erdo, que é o cara de Budapeste, que é um anticomunista. Aí tem o Matteo Zuppi, que é o progressista italiano, arcebispo de Bolonha. O Robert Sara, que seria conservador. Aliás, eu não sei se vocês assistiram. Eu, por acaso, assisti o Conclave, finalmente. Assisti na sexta-feira. Você é um profeta, ô Sérgio, você anteviu. Tem um caso de um cardeal africano cotado que Reaça. né? E que era, de certa forma, reacionário. O final também meio... Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, não. O Nassif já estava doido para contar o final aí e tal. Não faz isso, Nassif. Não vou contar. Agora, teremos lá, Lula vai, o Trump também, aliás, tem uma foto, vou dizer essa palavra, mas uma foto muito esquisita de filme de terror, da Páscoa do Trump, eu não sei se você viu, estava o Trump, a Melania e um coelho da Páscoa, inacreditável, parece sair de filme de terror. Talvez aquele coelho do Monty Python, da busca do cálice sagrado. Então veremos. De qualquer forma é o seguinte, teremos, agora são os 9 dias aí do processo aí de até o enterro no sábado, depois se reúne, então começa a ter o conclave, que deve durar aí de 15 a 20 dias, pode sair antes ou não, e a ver o que será o futuro. Voltando aqui para questões, vamos dizer assim, mais terrenas, o Supremo começou hoje o julgamento do núcleo 2 do golpe, né? Vamos dizer assim, que era, na verdade, o segundo escalão do golpe. Então a primeira turma do Supremo vai decidir nos próximos dias se também viram réus ou não esses denunciados pelo Ministério Público. Então tem o Fernando de Souza Oliveira, que era delegado da PF e era secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal. O Marcelo Costa Câmara, que era ex-assessor de Bolsonaro, coronel da reserva. O Felipe Martins, aquele ex-assessor de assuntos internacionais da presidência que fez aquele gesto lá supremacista. A Marília Ferreira de Alencar, que foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça. O Mário Fernandes, que era o general da reserva, que trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência, e o Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, naquela tentativa de impedir ou de dificultar a chegada dos eleitores do Lula no Nordeste no segundo turno. Eles respondem basicamente pelos mesmos crimes do Núcleo 1 e as penas podem chegar até 36 anos. Lembrar que esse julgamento começa numa semana também que o Congresso volta do recesso do feriado, voltará à mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, a decisão se vai dar ou não continuidade ou vai acelerar o pedido de urgência para o projeto de lei da anistia. Ele disse que vai submeter isso aos líderes dos partidos. A coisa deu uma esfriada nos últimos dias, mas começando pelo Couto e depois também ouvindo o Nassif, o que a gente pode esperar dessa semana? Primeiro, em relação a esse julgamento do núcleo 2 do golpe, e depois sobre se realmente o Hugo Mota vai conseguir arrumar uma solução para não pautar a urgência da lei de anistia. Primeiro pela mais fácil, né, que é o núcleo 2 do golpe. Vai todo mundo virar réu, né? Acho que não há dúvida quanto a isso, vai todo mundo virar réu, as provas são cabais, então acho que isso são em boa medida favas contadas. E até diria que não só vai virar réu, como posteriormente deve também ser condenado. A gente está falando de gente que tem batom na cueca para tudo quanto é lado, né? Tem gravação, tem minuta, tem reunião, é uma farta quantidade de provas, então ninguém aí se livra. Agora, quanto à lei da impunidade, né, ou, como preferem os seus defensores, a lei da anistia, eu ainda sou muito receoso com respeito a isso, né, porque existe, a gente sabe, dentro da Câmara dos Deputados, onde esse negócio está tramitando agora, um posicionamento político que não é, primeiro, a favor necessariamente da democracia. Fosse o Glauber, para pegar um assunto simultâneo, já estaria salvo, porque é tão autoritária essa medida de cassação do Glauber que, evidentemente, se você tem uma maioria disposta a cassá-lo porque ele é incômodo,
a gente sabe que é gente descomprometida com a democracia. Essas coisas se encaixam. Então a gente está falando desse tipo de parlamentar, que compõe essa direita antes pragmática, hoje também mais ideológica, do centrão, mais ideológica sem deixar de ser pragmática, né? Diga-se de passagem. Então eu acho que a lei de anistia é um assombro ainda. Claro que o presidente da Câmara, na posição institucional que tem, sabe do tipo de conflito que ele vai ter que comprar se ele resolver encampar esse negócio. Ou se ele for leniente com respeito a isso. Vai comprar um conflito com o Supremo, vai comprar um conflito com o Executivo, embora me pareça que o mais importante aqui no caso é com o Supremo, nem tanto com o Executivo. E vai, de novo, também impingir a si próprio a condição de alguém que não é leal à democracia, né, que permite que uma lei que homologa, né, que chancela golpista, que ela possa ir à frente. Ou seja, que o golpismo não é nada de sério, não é nada de grave, né, é maluco, né? Os que pedem a pacificação, né, dizendo que para isso é necessário aprovar uma lei de anistia, são os que quiseram acabar com a pacificação, produzindo um golpe de Estado que nos levaria a uma ruptura autoritária. É disso que se trata. Eu só queria lembrar o seguinte, essa questão da anistia, se convencionou aí que a anistia atingiu também os torturadores e tudo aí, né? Isso aí não consta da lei da anistia. Isso aí foi uma interpretação do Supremo, o Nelson Jobim, do Sepúlveda pertence, a seu bel prazer lá. E o Supremo tem, desde 2010, ele está em julgamento aí, a questão do Tribunal Penal Internacional dos crimes contra a condição humana aí. E o Supremo não votou ainda. O que o Flávio Dino votou recentemente foi reconhecer a questão do sequestro, os corpos que não aparecem como crime continuado. A tortura e os crimes cometidos no período ainda carecem de um julgamento por parte do Supremo. A única coisa que se conseguiu até agora foram julgamentos cíveis. Condenaram aí várias pessoas, mas os penais não. E agora que ficou claro que, digamos, esse pessoal de 8 de janeiro são os filhos da impunidade da ditadura, é possível que o Supremo comece a rever também essas questões aí, que não vamos pegar mais, os torturadores estão mortos aí, né? Mas pelo menos você faz um reencontro aí, com a verdade histórica aí, um reencontro com os direitos aí no Brasil, né? Mas não tem ninguém que abraça essa pauta, né? Eu também tenho esse receio do Cláudio Couto e tem o pior, que na verdade, no fundo, o Supremo Tribunal acaba isolado nessa história, né? E, portanto, depois também para dizer, então vamos rever isso tudo, não vamos fazer nada. Porque como é que fica uma situação se você não tiver... De onde é que tem vindo a oposição a essa história da anistia? Aqui, ali, né? Você pega as pesquisas todas aí, você pega... As pesquisas estão aí, mostram que a maioria quer punição, entende que houve uma tentativa de golpe, agora é isso, não tem... E, na verdade, você tem, como sempre, um silêncio de uma grande parte da influência da sociedade que se cala, né? Estou mais preocupado, por exemplo, em não reajustar o salário mínimo, né? O salário mínimo é que é o problema. Tem uma minoria silenciosa na esquerda, né? Eu queria levantar também aqui um outro ponto, é um exercício total naquela história do e se, está completando aí 40 anos da morte do Tancredo Neves, e o Brasil vive aquela história de como seria a realidade paralela. E se o Tancredo Neves não tivesse morrido e tivesse assumido, essa trajetória seria melhor? Eu tenho minhas dúvidas, mas queria ouvir Nassif e depois o Couto. Olha, eu tenho um depoimento sobre Tancredo Neves quando ele foi primeiro-ministro. E as demandas em cima do Ministério da Fazenda lá, que era o Walter Moreira Salles, eram terríveis. O Walter Moreira Salles que viajava, quando voltava, tinham sido aprovadas lá um monte de... E aliás, o maior lobista lá era o Carlos Gereissati, senador lá, pai dos Gereissati aqui de... Então, o Tancredo é o seguinte, você pega o histórico dele, era um sujeito interessante, é um cara corajoso, é um cara leal, que ficou ao lado do Getúlio até o fim e tudo, mas era um político mineiro de bom nível, né? Não é dos mineiros de agora que ficam comendo banana no TikTok aí, né? Mas eu acho que não seria muito diferente, não. E cá para nós, está havendo uma reavaliação. O Sarney é um caso que merecia uma reavaliação. O Sarney ele conseguiu meu pescoço na Folha em 88, quando eu denunciei o Saulo Ramos. Mas em 2008, estava aquela discussão, os blogs surgindo, a gente brigando aí com essa tia Graça lá, né? Um jornalista mineiro que assessorava o Sarney falou, você devia conversar com o Sarney, que é o que... Ele era presidente do Senado, é o que melhor está analisando a situação agora, né? E daí ele marcou uma conversa e ele traçou um quadro, 2008,
falando sobre a perda de legitimidade do Congresso. Ele falou, hoje qualquer grupo que vem aqui tem mais legitimidade que os deputados. Falando da perda futura de legitimidade da mídia com o avanço da informação digital aí, prevendo que o PSDB ia acabar, um encantamento com o Lula interessante. Ele falou, nós tínhamos 2 estadistas, mas o Getúlio era de cima para baixo, o Lula não, o Lula ele colocava no nível, bom, foi naquele período que o Lula foi realmente estadista, 2008 a 2010, né? Agora o Tancredo acho que não seria muito diferente não. Couto. É difícil, né, avaliar o C, né? Mesmo sendo um sujeito mais conservador, se manteve integralmente contra o golpe de 64 e a ditadura. Jamais se alinhou na outra posição. Tanto que a gente o escuta ali, né, quando a leitura lá da declaração vaga da presidência da República, pelo Auro Moura Andrade, o Tancredo gritando canalhas, canalhas. Ou seja, ele estava defendendo a ordem democrática contra aqueles que estavam golpeando naquele momento. E se manteve durante todos aqueles anos na oposição à ditadura militar. Houve outros que depois foram para a oposição, o próprio Ulisses, que apoiaram a ruptura de 64. É bom lembrar disso. O Tancredo não, ele foi coerente o tempo inteiro. E o Sarney, enfim, poucos meses antes, né, de se tornar o candidato a vice na chapa do Tancredo, era presidente do PDS, né, do partido continuador da Arena, partido da ditadura. Me lembro de manifestações de rua ali por volta de 88, né, mais ou menos, até 89, em que as pessoas gritavam na rua a seguinte palavra de ordem: o povo não esquece, Sarney é PDS. Né? Então, claro, né, o Sarney poderia ter sido muito pior não fosse o Sarney, evidentemente, mas acho que o Tancredo era um sujeito de uma estatura muito superior àquela do Sarney. Né? Eu acho que quanto a isso não há dúvida, tanto que é realmente muito frustrante quando a gente vê um rebento como Aécio Neves, né, maculando a imagem do avô, né? Porque é um sujeito que não tem estatura sequer para engraxar o sapato do avô. Agora, eu acho que teria sido talvez um pouco melhor a nossa transição com Tancredo do que Sarney, mas é só uma especulação em cima disso que me parece que é realmente uma vida pregressa muito mais positiva em relação à democracia por parte do Tancredo do que por parte do Sarney. O Aécio se arrasta hoje em dia entre as sombras da Câmara dos Deputados, né? Também é um fim melancólico. E só um comentário em relação ao político mineiro, né, que o Nassif lembrou, tem uma frase maravilhosa, essa eu sempre gosto de lembrar, né, que é do Tancredo em relação aos clubes de futebol, né, torcedor do América, né, ele declarou a seguinte coisa, né, a frase é maravilhosa, é realmente a quintessência do político mineiro, né, sou torcedor do América, embora tenha admiração pelo Atlético e pelo Cruzeiro, assim como por todos os clubes da capital e do interior do meu estado. É genial. Posso dar o oposto do político PCDista mineiro, que era o político denista, Aureliano Chaves. O Aureliano, indicado governador de Minas, estava aquela história que o Geisel era pé frio, tudo, ele vai para Poços de Caldas. Eu tinha lançado um jornalzinho, eu trabalhava em São Paulo, mas ia fim de semana no jornalzinho em Poços. E daí ele estava no Palace Hotel, falaram, olha, ele tem que ir lá no campo da Caldense, saudar a torcida. Daí falaram, não, espera terminar o primeiro tempo para ver como é que vai estar o jogo. Era Caldense e América. Como é que está o jogo para não dizer que ele é pé frio. Termina o primeiro tempo, Caldense 1-0, ele vai lá. Vai no meio campo. Daí vem o locutor, o Chico Formoso, que era o locutor da Rádio Cultura. Governador, qual é o seu time? Ele fala, América. E o estádio inteiro, pé frio, pé frio. Tá certo. Pô, mas que sujeito mais sem noção das coisas, eu vou te contar. Quando se completaram 40 anos da primeira eleição do Sarney, eu fiz uma reportagem, passei um bom tempo lá no Maranhão, inclusive naquele momento, estava lá naquela discussão sobre a criação da Fundação Sarney e tal. Aí o Sarney, obviamente, me deu uma entrevista e, entre outras coisas, ele falou o seguinte, Pedro, o senhor domina os meios de comunicação no Maranhão, usa, mas são operações, ele me diz, meu filho, são operações pequenas que eu tenho só para me defender na política. Quer dizer, foi a confissão, né, do que é esse instrumento e esse casamento, entre as coisas, mas entrou também, me lembro também do Edson Lobão, porque tinha muitas daquelas casas lá de casas simples de sapê lá, eu falei, mas o IDH, essas pessoas mostram que o Maranhão tem uns piores IDHs, e essa situação das pessoas sem saneamento, então, o IDH não serve nada, porque as pessoas adoram morar desse jeito no Maranhão, tá? Em casa sem banheiro e sem luz. Meu Deus do céu. Eu acho muito, Nassif, essa coisa desses nomes, desses políticos tradicionais do Nordeste também é um tanto quanto de uma oposição à forma como eles sempre foram tratados também, por uma certa elite do Sudeste. Por exemplo, a gente passou aqui mais de 20 anos
com o PSDB no controle, 3 nomes ou 2 nomes se revezando no governo, mas ninguém nunca falou que em São Paulo nós tínhamos uma espécie de oligarquia, o que era o caso, né? Porque se instalou uma oligarquia tucana aqui. Você pega quando tentou alguma renovação, o Gabriel Chalita, que começou a surgir como uma renovação dos tucanos aqui, que o Serra fulminou ele com um conjunto de denúncias de um procurador, um promotor estadual, que Estadão dava, Veja dava, uma campanha terrível, né? Esse é um ponto que eu acho que o Couto poderia depois fazer um estudo aí. Os herdeiros das diretas, porque, digamos, você tem renovação política sempre que você tem um grande evento político, né? E as diretas foram o grande evento, que geraram uma elite que passou a dominar o PT, uma elite de São Paulo, e uma que passou a dominar o PSDB. E esses 2 grupos estão até hoje impediram renovação nos 2 partidos. Eu acho que um dos problemas que nós temos hoje da anomia, digamos, desses setores centro-esquerda aí, foi essa não renovação, fruto dessa geração das diretas aí que não permitiu renovação. Você viu? O Rui Falcão é candidato aí ao PT, aqui o Zé Aníbal continua presidente do PSDB, né? Então, talvez São Paulo seja o túmulo da política, efetivamente. Agora, o Zé Aníbal é o único sujeito que preservou a memória do PSDB, a gente tem que agradecer. Sim. Outro dia ele criticou todos os deputados do PSDB que assinaram a anistia, falando, mas nós somos perseguidos pela ditadura, vocês estão nessa. Mas eu aqui cortei o Couto que tem um livro sobre o PT, não, relançado. Não, não foi relançado, não. Até gostaria de ter relançado. O livro completa 30 anos agora em maio, né? Que ele saiu, é um livro sobre a primeira experiência do PT no governo de São Paulo, né? Como é que o PT se transforma ao virar um partido que não era só de oposição, de movimento social, mas era também um partido que tinha que governar, né? E como é que isso produz um impacto no partido, gera conflitos, maneira como se relaciona com o legislativo. Foi minha tese de mestrado que acabou virando um livro pela editora Paz e Terra, né, lá em 95. E como eu percebi que não havia interesse, né, da Record, que é a editora que adquiriu a Paz e Terra, de republicar o livro, ainda que formato eletrônico, eu falei, bem, vou disponibilizar isso aqui eletronicamente, afinal de contas, os direitos autorais são meus mesmo, né, a editora não tem interesse em voltar a tornar isso público. Aí eu escaneei o livro, digitalizei e está disponível, né, online, tanto no ResearchGate, que é uma plataforma aí de acesso, como no academia.edu, né? Então, se alguém entrar no ResearchGate ou no academia.edu e buscar o meu perfil, vai achar o livro, ou, se preferir, digitar logo no Google, né? O Desafio de Ser Governo, o PT na Prefeitura de São Paulo, que é o nome do livro lá que saiu em 1995. A gente vive aí, desde o primeiro dia do governo Lula, essa história de que as contas públicas do Brasil estão descontroladas, vai estourar, vai dar tudo errado. O Brasil é um risco fiscal tremendo. Desde o primeiro dia, os caras assumiram no dia seguinte, já estavam falando de problema fiscal no Brasil e tem que resolver, e tem que mudar. Agora, que a Faria Lima trate disso, que a mídia dita corporativa abrace esse tema como se fosse o único a ser discutido no Brasil, tudo bem. Agora, por que o próprio governo levanta essa peteca? Eu não entendi até agora. Só contextualizando rapidamente, semana passada, técnicos do Tesouro, sem participação de nenhum ministro, soltaram essa bomba, né, de que se até 2027 você não tiver uma mudança nas políticas de controle de ajuste fiscal, o orçamento vai estourar, não vai ter dinheiro para saúde e educação. Não é a primeira vez que se fala disso, né, que você está atingindo os limites, ou também talvez na CIF fosse também uma indireta para o orçamento secreto e para as emendas parlamentares, mas não vejo solução disso nem no médio prazo, né? Olha, a única explicação seria se, junto com isso, viesse a denúncia que o Haddad tem engatado aí no revólver, aí, dos subsídios aí, que é um volume expressivo que pega um número pequeno de empresas. Mas isso aí foi solto no ar. Então, quando é solto no ar, o que pressiona? Pressiona juros, que é uma loucura. Porque quando você pega digamos, esse furo aí estaria ligado, eles colocam lá a questão dos gastos obrigatórios, toda a mira de mercado e de arcabouço é em cima dos gastos obrigatórios, que é a única maneira que o Congresso, os constituintes encontraram para garantir a continuidade dos gastos com saúde e educação. O SUS hoje existe porque os constituintes colocaram na Constituição. Então eles vêm desconstitucionalizando de várias maneiras, né? E essa questão do rombo das contas, quando você pega o déficit primário, que é despesa
receita menos despesa, você está equilibrado. Para o próximo ano vai ser 0,25%. O que está ligado, digamos, a essas contas que foram divulgadas aí pelo Tesouro é a questão dos precatórios, né? Precatórios que uma herança que vem do Bolsonaro vai ter que ter alguma solução mais à frente aí. Agora você tem várias engenharias fiscais que podem ser feitas, né? Eu não entendi também o governo ter divulgado isso no ar, assim, solto, né? Acompanhou o culto? O que você acha dessa discussão? Olha, a gente sabe que essa é uma questão que está na pauta de prioridades do ministro Fernando Haddad desde o começo da gestão. Eu diria talvez antes até do começo da gestão, né, antes da posse do próprio presidente Lula, né? Mas ele enfrenta uma série de dificuldades, primeiro objetivas, né? Que é o fato de que a gente tem ali uma série de obrigações do Estado brasileiro para com seus cidadãos, vamos colocar assim, né? A preservação dos direitos que a Constituição de 88 estabelece por meio das políticas públicas que são necessárias para assegurar esses direitos, mas ao mesmo tempo tem uma escassez de recursos que, por outro lado, sangram para certos lugares, digamos, menos honrosos, né? E alguns são mais, talvez, emblemáticos até do que tem um peso fiscal, aí a gente precisa fazer conta, né, para poder chegar nisso, como os super salários, a remuneração excessiva de membros de tribunais de contas, né, de membros do Poder Judiciário, né, que, enfim, até saíram reportagens recentes mostrando o seguinte, que não é exceção, não é que naquele mês o cara recebeu um pouco mais, porque tinha uns atrasados, não, ele recebeu aquilo ao longo do ano inteiro. Aí você faz a média para todo mundo e a média inteira dá para cima, quer dizer, enquanto a gente não estancar essas sangrias, vai ter gente aparecendo falando que acha que tem que, na realidade, é congelar o salário mínimo, né? Então tem que realmente congelar nesses pontos. E acho que é importante ter esse posicionamento claro para entabular, inclusive, com o Congresso agora, uma discussão que não é só do orçamento secreto, né? Mas que é dessa proposta do governo, que me parece que é o coração da proposta atual econômica do governo, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mais aquela taxa de faixa, né, de transição ali para quem ganha entre 5 e 7, onerando os mais ricos. E a gente sabe, bem, isso caiu na mão de quem para relatar? De Arthur Lira, o terrível, né? E precisa ver como é que ele vai se comportar. Então, acho que esse tipo de posicionamento em relação às contas públicas é importante para botar pressão, senão ele é capaz de querer fazer, dar isenção para as pessoas, para não falar que não deu, e ao mesmo tempo não redistribuir a riqueza, onerando os mais ricos, dentre os quais ele se encontra, né? Então, talvez esse tipo de informação, surgir da maneira como surgiu, seja para botar um pouco de lenha na fogueira dessa discussão, mas não saberia dizer se é isso ao certo. Pode ser. É sempre uma discussão desonesta, né? Eu acho, por exemplo, que acaba uma discussão sobre contas públicas e orçamento brasileiro é total. Acho, inclusive, podemos realmente discutir se é necessário ou não ter um orçamento tão engessado, o pessoal liberar mais. Agora, isso precisa ser discutido dentro de um conjunto amplo. Vamos discutir esse tamanho dessas exonerações, né? Quais são as camadas do setor público que realmente recebem um dinheiro? Então, basicamente, são os juízes e toda a corrente ligada a isso, então, procuradores e os militares. O judiciário brasileiro, em proporção do PIB, é o mais caro do mundo, em proporção do PIB, né? Não, e com todos os problemas que tem, e vamos discutir outros aspectos agora. É sempre a coisa, vamos cortar dos de baixo, acabar com os programas sociais, é congelar o salário. Nós estamos falando de alguém que é tido, inclusive, como razoável, Armínio Fraga, né? É um moderado, segundo aqui, né? Não é um radical, que vem com essa história de congelar o salário mínimo por 6 anos, com todos os efeitos que isso tem. Isso realmente é uma proposta. Não, é uma loucura. Aliás, cá para nós, essas disfunções desse modelo de metas inflacionárias, introduzido no Brasil pelo próprio Armínio mesmo, né? Isso aí desorganizou todo mundo ocidental. Quando a gente vê esse desmonte que está ocorrendo, avanço de ultradireita numa área, o Trump agora com essas loucuras aí em cima do Banco do Federal Reserve e tudo, está ligado a essa lógica maluca. Você pega o caso do Brasil. Onde que está o déficit brasileiro? Na taxa de juros. Na taxa de juros. Daí você tem um aumentinho da inflação que não tem nada a ver com demanda, aumenta a taxa de juros. Daí você tem um dado que está aumentando o déficit por conta da taxa de juros. O que você faz? Aumenta a taxa de juros. É de uma irracionalidade sem tamanho, ideológica, obviamente. E é essa ultrafinanciarização que vem lá de trás e ganha impacto aí com as metas inflacionárias aí do Armínio Fraga, que está desorganizando as nações do mundo inteiro, permitindo enfraquecimento dos estados, o avanço da ultradireita
E agora entra o Trump aí querendo, num certo momento do futuro, aí substituir o dólar por criptomoedas, ou seja o que for. Esse desarranjo todo, a perda de dinamismo da economia ocidental, em que você pega, de um lado, em cima dessa financiarização, toda empresa, a função dela é gerar dividendos, não é gerar investimentos para o futuro. Isso aí me mostra a estagnação da economia americana, que a única coisa que puxou inovação foi a indústria bélica, aí que tem um mundo à parte, lá um lobby à parte. Né? Esse modelo é inacreditável. Aqui o Brasil vai mudar quando? Quando vier aqui o grande estadista brasileiro, chamado senhor Crise, né? Porque isso aí foi introduzido lá atrás. Começa com o Marcílio, o Fernando Henrique, Lula mantém nos 2 governos dele, a Dilma tenta, num certo momento, reverter e dança, que dá um poder absoluto sobre o mercado, do mercado em relação ao Banco Central. A moeda deixa de ser um instrumento de política econômica para ser uma forma do Banco Central, do mercado engessar o Banco Central. Né? É uma loucura um negócio desse. Agora você acha que está enganado na ideologia, não, Nassif, porque você sabe que Deus não falava com o Papa Francisco, não, né? Ele fala com os operadores da Faria Lima. Esses aí tem linha direta. Pois é. O que eles defendem é exatamente o que está definido. É basicamente mandamentos. O último, 11º mandamento é esse, meta de inflação. É porque não teve tempo ali, quebrou, o Moisés não teve tempo de ler, mas estava lá, introduzir a meta de inflação. Nassif e Couto, então vamos lá, vamos acompanhar então os acontecimentos, esse velório do Papa Francisco, que tem tomado, obviamente, o noticiário ocidental desde a segunda-feira, estamos acompanhando, mas também outros assuntos. A gente conta com você que tem acompanhado esse programa, que tem nos dado audiência. Basicamente é isso. Nassif Couto, até a próxima. Até a próxima. Abraço, gente. Abraço, pessoal.